Algumas têm formas humanas, de animais ou de plantas. Outras são seres místicos, desconhecidos, que parecem frutos da imaginação. Quase todas são uma espécie de mensagem da Terra para o cosmos. Traços, como caligrafias desconhecidas, criados no passado para a eternidade. Algumas estão em perfeito estado, enquanto outras foram parcialmente apagadas pelos ventos, pela erosão e pela passagem do tempo. Essas misteriosas figuras geométricas e linhas retas traçadas no deserto de Nazca têm cativado a imaginação de exploradores, cientistas e aventureiros por décadas. Os geoglifos de Nazca são grandes desenhos feitos ao remover pedras do solo do deserto. Isso cria linhas que podem ter dezenas ou até centenas de metros de comprimento. As linhas de Nazca são certamente um dos maiores mistérios existentes e desde quando foram descobertas, em 1927, vem gerando grandes debates entre pesquisadores e o público em geral. Essas figuras e linhas misteriosas resistiram ao tempo e cativaram a imaginação de pessoas em todo o mundo. Embora muitas perguntas permaneçam sem respostas, os esforços para compreender e proteger esse valioso patrimônio continuam. À medida que os arqueólogos e cientistas seguem investigando, mesmo com tantos esforços dos especialistas para entender o caso, ao que tudo indica, o tema permanecerá gerando grandes debates e fascinando multidões pelo mundo por um longo prazo. Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. A civilização de Nazca floresceu no Peru meridional entre 200 a.C. e 600 d.C., e entre seus legados mais famosos estão os geoglifos e as linhas, conhecidos em conjunto como as linhas de Nazca, situados ao longo da costa sul do Peru e norte do Chile. As imagens trazem desenhos estilizados de animais, plantas e humanos, ou linhas simples que conectam locais sagrados ou indicam fontes de água. As linhas de Nazca, desenhadas através de desertos e colinas, foram feitos por muitos séculos, e embora seu propósito exato ainda seja debatido, a teoria mais amplamente aceita é que serviam como caminhos percorridos em ritos religiosos e procissões. As linhas de Nazca estão listadas pela Unesco como um patrimônio histórico mundial. Era fácil e rápido produzir as linhas pela remoção das rochas superficiais, oxidadas e mais escuras, que se estendem pelo chão mais claro do deserto dos Pampas. A aridez da região as preservou bem, embora o sol possa escurecer a areia mais clara com o tempo, e muitas ainda estão claramente visíveis atualmente. A maior parte das figuras é visível somente do ar, mas algumas foram feitas em vertentes de colinas e assim podem ser visualizadas do chão. A escala das figuras pode ser imensa e muitas são pelo menos do tamanho de campos de futebol. Existem linhas simples, tanto retas quanto curvas, ou agrupadas e cruzando-se em complicadas configurações. A largura e comprimento podem variar. Uma das mais longas tem 20 km. O comprimento total estimado de todas as linhas chega a 1.300 km. As que são utilizadas para esboçar uma forma específica compõem-se geralmente de uma linha contínua. As figuras podem ser formas geométricas, tais como triângulos, espirais, trapezoides, setas e zigue-zagues. Como exemplos de formas de animais podem ser citados o beija-flor, condor, macaco, ilhama, pato, lagarto, aranha e até uma baleia-orca. Árvores, plantas e flores, tais como os cactos, também podem ser encontrados, assim como figuras humanas, especialmente nas vertentes das colinas, e objetos como tripés, teares e leques. Muitas formas ainda estão por serem identificadas. A criação destas enormes figuras tornou-se possível através de cuidadosa transposição de modelos em pequena escala, aumentando suas proporções. No total, mais de 300 exemplos de figuras foram identificadas, abrangendo, junto com os locais propositalmente limpos, uma área de mais de 640 km² de deserto. O exato propósito das linhas ainda é muito debatido entre acadêmicos e público em geral.
As propostas variam desde mapas astronômicos relevantes para o calendário agrícola a indicadores de rotas sagradas entre os locais religiosos de Nazca, um dispositivo comum em outras culturas antigas da América do Sul. As linhas que criam formas nunca se cruzam e geralmente os pontos de partida são diferentes dos finais, indicando que talvez tenham servido como trajetos percorridos durante cerimônias religiosas periódicas. De fato, uma destas linhas conduz diretamente a uma pequena cabana. Sugestões mais fantásticas propõem que as linhas representam a ação de visitantes de outros planetas, mas estas são geralmente rejeitadas pela completa falta de evidências e a facilidade com que as figuras podem ser criadas. Um dos experimentos demonstrou que uma pequena equipe poderia limpar 16 mil metros quadrados do deserto numa semana. Talvez o mais óbvio propósito das linhas seja o desejo dos habitantes de Nazca de mostrar sua reverência pelo mundo natural e homenagear seus deuses, especialmente aqueles que controlavam o clima, tão vital para uma agricultura bem-sucedida nas planícies áridas do Peru. Em apoio a esta visão está o fato de que muitas figuras também aparecem nos tecidos e decorações da cerâmica de Nazca. Talvez o verdadeiro propósito das linhas de Nazca seja uma combinação de algumas dessas sugestões. É fato que as linhas aparecem em maiores números nas proximidades de povoados e cursos de rios e que foram feitas ao longo de vários séculos. Elas podem ser facilmente desenhadas por um único indivíduo em poucos dias e, com frequência, novas figuras se sobrepõem e ignoram as antigas, o que sugere fortemente uma falta de planejamento unificado de longo prazo. Portanto, pode-se concluir que foram feitas por diferentes grupos em épocas diversas e serviam a mais do que um simples objetivo. As linhas de Nazca já foram consideradas misteriosas porque não se compreendia como tais desenhos poderiam ser feitos sem serem vistos do ar pelos seus criadores. Os arqueólogos, porém, provaram que é bastante fácil produzir tais linhas removendo-se pedras, e para criar as criaturas estilizadas, utilizavam-se modelos em escala. Em resumo, não há mistério. As linhas ainda existem no Peru porque o ambiente é muito seco. Elas constituem um feito artístico singular e magnífico da cultura andina. A aura de mistério que rodeia essa obra pré-inca deve-se a 3 características fundamentais: suas proporções monumentais, o fato de que seus desenhos só podem ser apreciados por completo de grandes alturas e a sua localização no meio de um dos desertos mais áridos do mundo.